Olá meninas, boa tarde, tudo bom? A nossa aula de hoje, a gente vai tratar sobre o esquema do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, a gente vai retomar algumas características que falamos na aula de redação, quando nós tratamos a respeito do texto dissertativo argumentativo, mas o foco hoje vai ser no esquema desse texto. Então, vocês não vão escrever um texto completo, tá? Mas uma parte fundamental dele, que eu chamo de base, inclusive de fundamento, tá bom? Então, o primeiro, vamos desmistificar, vamos tirar a ideia de que esquema é rascunho. Né? No rascunho, você vai escrever, geralmente rápido e cheio de rabisco, e depois você vai passar limpo aquilo que você escreveu. No esquema, você pode escrever rápido, né? Mas não escrevam para mandar para mim. Mas ele não vai ser um rascunho. O esquema ele não é rascunho. O objetivo do esquema é fazer com que você organize as etapas do texto. Então, e como o texto dissertativo argumentativo ele é cheio de detalhes, ele é rico em detalhes, o esquema ele vai fazer com que você não se perca ao longo desse processo. Então, o que você precisa pensar e ter em mente para produzir o esquema? Primeiro é ler e interpretar o tema da redação. Ai, professora, tem dificuldade nisso. Como que eu faço? Então, vamos supor aqui que o tema da redação seja o combate ao bullying nas escolas, tá? Então, dentro desse tema, qual é a minha palavra principal? Bullying. O que está relacionado, o que o tema me traz que está relacionado com essa palavra? Então, eu tenho aí escola e combate. Então, você deve interpretar o tema dessa forma. Então, o foco é bullying, local, escola, né, o ambiente. Então, eu tenho quais são as medidas que devem ser feitas para combater o bullying nas escolas. Eu quero chamar a atenção aqui nessa parte da leitura do tema, da leitura e da interpretação do tema, porque vai ser a partir dele que você vai encontrar as suas palavras-chave. É a partir da leitura do tema que você vai encontrar a base para que você não saia daquilo que é lidado, tá bom? Então, quando eu falo bullying, e eu tô falando aqui nas escolas, eu não tô falando do bullying no geral, eu tô focando a questão do bullying na escola, tá? E ao ler e interpretar o tema, você vai fazer a busca pelo problema. O tema da redação, ele sempre está atrelado a um problema. Geralmente ele não vai falar abertamente, olha, o problema aqui é esse. Mas você vai ter que interpretar o tema para poder desenvolver o problema, para poder pensar nesse problema. E essa identificação é dada por você. Ler os textos de apoio. Muitas vezes eles orientam e acabam sendo uma importante fonte para dados estatísticos, para definições, para comparações ao longo do seu texto, tá bom? Então, os textos de apoio ele entra aí um pouquinho mais na frente, né? Então, o foco aqui é pensar, é explorar o tema da redação. O esquema ele vai definir o que você vai colocar no texto. Então, para você não se perder e nem ficar perdido sem saber o que você vai fazer durante a escrita, você faz um esquema. É lógico que pode ser que durante a escrita você pensou numa outra coisa, mudou de lugar alguma coisa. Isso é normal e natural, tranquilo. Mas você já tem um caminho traçado. Isso é importante. Particularmente, eu gosto de fazer os esquemas em caixa alta, mas esse daqui não está em caixa alta, ou está em caixa alta algumas coisas e outras não estão, com setas, mas você pode fazer o seu esquema no estilo de perguntas e respostas. Enfim, eu fiz um manuscrito
porque digitar ele é deveras complicado. Então, eu fiz aqui porque a gente vai tendo a ideia e eu vou colocar aqui um recursozinho para apresentar. Então, na minha introdução, eu tenho que ter tema e tenho que ter tese. Aqui, tema, apresentação do tema e tese. Então, nessa minha redação aqui, nessa minha suposta redação, eu optei por iniciar com uma definição. Isso daqui é uma boa sugestão que entra naquela pergunta clássica. Como eu começo a minha redação? Né? Então, essa pergunta clássica de todos os tempos, uma definição é um bom começo, tá? Então, eu optei aqui por colocar o bullying é tal coisa. Aí eu pego e apresento o tema. Isso é muito comum em contexto escolar, porque tal. Né? Então, lembrando ali do meu suposto tema, eu apresentei o tema na minha introdução dessa forma. Aí, quando eu apresento o tema, eu apresento a minha ideia referente a ele, que é a minha tese. O bullying, perdão, o bullying gera danos e por isso devemos combatê-lo. Aí eu tinha colocado aqui, tá vendo? Um como, só que depois eu risquei. Porque o como combater, ele tem que estar na conclusão e não aqui no desenvolvimento. Eu não vou apresentar a solução para como combater agora no desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou explorar esse tema, eu vou explorar esse problema. Eu vou citar exemplos, eu posso colocar dados, eu posso fazer comparações. Então, eu vou explorar em 1 ou 2 parágrafos, que a gente viu isso também, esse problema que está aqui. Na conclusão, como é que eu começo a conclusão? Colocando conectivos que indicam conclusão, né? Assim, portanto, concluindo, sempre seguido de vírgula, por favor, sempre seguido aqui da vírgulazinha linda e maravilhosa. Então, e é só um, viu? Né? É bom lembrar. Então, nada de colocar assim, vírgula, portanto, vírgula, diante do que foi exposto, vírgula. Não, você só coloca um, né? Então, assim, sabendo da importância em se combater efetivamente o bullying, olha aqui o que eu faço. Eu retomo o tema, tá? Então, conclusão, tem que retomar o tema e há um verbozinho aqui que vai me dizer o que deve ser feito para solucionar com esse problema que eu desenvolvi, que eu expliquei, que eu comparei, que eu explorei ao longo do meu texto. No final, eu vou abrir sugestões, né? Eu vou colocar ali soluções, vou apresentar soluções para o meu problema que eu desenvolvi ao longo do meu texto. Então, isso é a famosa proposta de intervenção, que a gente também viu na aula passada, que quanto mais rica, né, então tem quem faz, como faz, por que faz. Então, eu tenho ali uma série de características referente à minha proposta de intervenção. Então, agora você vai fazer um esquema, tá bom? Então, eu vou deixar aqui algumas sugestões de propostas sem texto de apoio, viu? Não é com não, é sem texto de apoio, para que você treine fazer o esquema, tá? Por que eu tirei? Por que eu optei em tirar? Porque senão a tarefa fica muito extensa, tá bom? E aí a gente tem um tempo de aula, né? Lembrando que nós temos um tempo de aula. E aí eu não coloquei os textos de apoio, mas vocês podem sim buscar, enfim, referências, mas eu acredito que quando você escolhe, né, você optar aqui por escolher algum desses temas, você já tem uma ideia já do que é, enfim, você não vai precisar explorar, mas que você não vai escrever o texto, e sim fazer apenas o esquema, tá? Que é esse... Cadê? Não foi. Que é aquele do papelzinho que está lá. Então, aí você
deve fazer 2 esquemas, tá bom? Escolhe 2 desses e encaminhe a foto dos esquemas que você produziu. Aqui o tema 1, os desafios no combate à ansiedade na sociedade contemporânea. Tema 2, o impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Tema 3, desafios da liberdade de expressão no Brasil atual. Tema 4, os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia, tá bom? Então, 4 temas aí para você explorar, pensar nas palavras-chave. Então, deixa eu falar aqui já vou dar spoiler aqui, quem escolheu o tema 4. Então, o que foi que eu falei em relação à palavra-chave? Não foi? Eu tenho aqui os desafios necessários, os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia. Notem que eu não estou falando abertamente de coronavírus, nem Covid-19. Então, eu abro um leque aqui para em casos de pandemia, tá bom? Então, eu tenho palavrinha-chave aqui, ó, isolamento social. O que significa esse isolamento social, né? Esse isolamento social é a minha palavra fundamental aqui nesse tema, tá? Então, colocando essas informações aqui para vocês. Vamos lá. Então, o resumão que você deve fazer é buscar as palavras-chave do tema, o que está relacionado a isso, qual é o problema a ser desenvolvido, qual é a solução para esse problema levantado, discutido e analisado, tá bom? Espero que vocês façam bem a tarefa. E é isso, semana que vem a gente vai falar a respeito de tradição, né? Uma tradição com gosto de milho, fogueira, alegria. Ai, o que será que nós estamos falando, não é mesmo? Então, vamos lá.